Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e somente Ele. E que sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Mais uma vez, estamos aqui com o canal Córdoba Internacional, passando para vocês, ensinando para vocês como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas, passava as informações para as pessoas. E estamos aqui revendo alguns hadiths, alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tocante ao ensino, como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas, passava as informações e como que ele fazia da'wah, né? Como ele passava a mensagem do Islã, que é obrigação de todo muçulmano e toda muçulmana, e é obviamente uma das obrigações dos profetas, ou seja, quando você divulga o Islã, quando você passa a mensagem do Islã adiante, você está cumprindo com a mesma ordem ou com a mesma tarefa que cumpriram os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, desde Adão, passando por Moisés, por Ibrahim, por Abraão, por Ismael, por Isaac, por Jesus e pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós vimos nos capítulos passados que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava de várias formas, né? Duas delas que nós vimos no programa passado e no retrasado eram as formas de pergunta e resposta. Você pergunta para a pessoa, para que você tenha uma ideia do conhecimento daquela pessoa e até para você analisar o conhecimento daquela pessoa, o que ela já sabe, né, do Islã, ou da informação que você pretende dar, para que você não fique repetitivo, né, e não fique um discurso muito longo, como nós já vimos também em alguns programas passados, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca era muito longo nos seus discurso, é sempre objetivo, claro, e segundo Aisha radiyallahu anha, se contavam nos dedos o número de palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava quando falava sobre um assunto. Vimos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também utilizava de analogias, né, e fazia comparações entre entre assuntos conhecidos na sua época e pelos seus companheiros, e também, então, os exemplificava com a regra dentro da Sharia, com o Alcorão Sagrado, com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E vimos também que ele explicava novos conceitos, né, dentro da língua árabe, quando ele pergunta o que é o muflis, né, e todas as pessoas sabiam que muflis era uma pessoa que não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha nada. E ele fala que na verdade não, que o muflis significava uma outra coisa, que era aquela pessoa que vinha no dia do juízo final com suas orações em dia, com seu jejum em dia, com seus zakat em dia, com seu hajj em dia, porém foi injusto com o fulano, mentiu, adulterou e etc, com aquele monte de más ações, e dessas más ações então foram, e por ter cometido essas más ações, as suas recompensas por ter rezado, jejuado e feito hajj, se foram para compensar aquelas pessoas que sofreram injustiça, né, na mão deste indivíduo quando em vida. Então, e vimos, né, nesse hadith, percebemos que o que nós temos, na verdade, de valioso nesta vida são as nossas atitudes, é o nosso comportamento de acordo com o Alcorão e de acordo com a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então isso é interessante que nós tenhamos sempre em mente, isso é interessante que nós tenhamos sempre em prática, e daí a importância do conhecimento da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não só do Alcorão, mas também da Sunnah, que exemplifica o Alcorão e nos dá este sem número de informações a respeito de N assuntos. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que era o ato do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizar de diagramas, né, e às vezes desenhos para poder exemplificar
aquilo que ele queria explicar também para que se fixasse, né, aquela informação na mente de quem ouvia. Nesse relato de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, não esqueçamos que Ibn Mas'ud, junto com Abdullah ibn Umar, era uma das pessoas que mais eram apegadas à sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era o mais apegado às atitudes e às tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neste dito, onde Ibn Mas'ud, na narrativa de Ibn Mas'ud, ele narra que o mensageiro de Allah, certa vez, desenhou uma linha com a sua mão, desenhou uma linha reta com sua mão e disse: essa linha reta aqui, desenhada no chão, na areia, este é o caminho reto até Allah. Este é o único caminho reto até Allah. E então, nessa linha aqui, vertical, ele desenha do lado dela várias linhas saindo para o lado de fora. Certo? Então você tem uma linha aqui, como a espinha de um peixe, mais ou menos. Você tem aqui a linha e você tem outras linhas menores, mais curtas, do lado, saindo para os lados. E ele falou então, essa linha aqui do meio é a linha reta até Allah subhanahu wa ta'ala. Todos esses caminhos que saem dessa linha, existe um shaitan, um demônio, né? Um demônio chamando para que você se desvie dessa linha reta e vá para os lados, né? E se desvie desse caminho. Então, ele recita o versículo do Alcorão Sagrado que fala: este é o meu caminho correto, segui-lo, pois, e não sigam os outros caminhos que desviariam do caminho de Allah, né? Que desviariam do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, através desse desenho fica muito claro, uma linha reta, várias linhas do lado, né? Uma linha reta, várias linhas do lado, sendo essa linha reta aqui, a linha que vai entre você diretamente para Allah subhanahu wa ta'ala, e você tem os desvios, né? Que são as pessoas que se desviam do caminho correto, do caminho certo, que leva até Allah subhanahu wa ta'ala. E a cada ponto que você percorre desta linha reta, você tem um shaitan te chamando para que você se desvie, para que você saia dessa linha reta. Esse hadith nos traz um grande número de informações, e isso é um dos milagres da retórica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse lá no primeiro, acho que numa das primeiras aulas, num dos nossos primeiros encontros aqui, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "U'titu jawami' al-kalim", ou jawami' al-kalim, né? Me foi dado jawami' al-kalim, que foi a capacidade de expressar muitas coisas através de poucas palavras. Primeiro ponto. Nesse caso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que só existe um único caminho para Allah subhanahu wa ta'ala. Num outro dito, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inclusive fala isso. Ele fala num outro dito que existirão muitas seitas, né? Muitos grupos de muçulmanos vão se desviar, mas somente um grupo vai alcançar a salvação. Perguntaram qual que é esse grupo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: é aquele caminho, é aquele grupo que segue aquilo que eu segui e que os meus companheiros seguiram. Ou seja, o único caminho de você chegar a Allah subhanahu wa ta'ala é através do Islã, através da sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da maneira que o profeta praticou e que os seus companheiros praticaram. Este é o caminho reto, o caminho que te leva direto até Allah subhanahu wa ta'ala. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Se não está no Alcorão, se não está na Sunnah, não faz parte da nossa religião, não faz parte do nosso caminho, não faz parte da nossa metodologia, não faz parte das nossas ações, das nossas obras, não faz parte do nosso caminho. O nosso caminho é único, chama-se Al-Islam, ou seja, o Islã. E esse caminho, ele tem que ser levado como? Tem que ser caminhado, ele tem que ser
percorrido de acordo com o Corão e de acordo com a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E sempre que você se desvia desse caminho, imagina aqui a linha reta, sempre que você está andando por aqui e de repente se desvia, você não chega mais a Allah subhanahu wa ta'ala, certo? Então todos esses desvios que você tem, eles não servem, não chegam a lugar nenhum, eles não te deixam chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Não existem vários caminhos que se levam a Deus, como nós falamos muito aí no Brasil, existem vários caminhos que levam a Deus. Não, só existe um caminho, é o caminho de Allah, é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é o caminho que foi, e de que forma é o caminho que foi praticado, é a maneira que foi praticado o Islã pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: este é o meu caminho reto. E a palavra está no singular. A palavra está no singular. O caminho reto. Um único caminho. Segui-lo, pois. Seguir esse caminho, pois. E não sigam outros caminhos. Ordem de Allah, dizendo para você, não sigam outros caminhos. Não se desviem por outros caminhos. E aí, continuando o versículo, não sigam outros caminhos que os desviariam do seu caminho. Do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, existe um esclarecimento de Allah dizendo que esse é o meu caminho reto. A ordem, segue-o. E outra ordem, e não sigam outros caminhos, porque então vão se desviar do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Muito importante esse hadith. Esse hadith é um hadith que nos faz refletir muito a respeito de muita coisa que está acontecendo no mundo islâmico hoje em dia. E é interessante que nós tenhamos essa compreensão do Islã, né? Essa compreensão do Islã mais clara, né? De que só existe um caminho. Esse caminho foi traçado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e é o caminho traçado pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith foi transmitido por Ahmad ibn Hanbal no seu livro que ele chamou de Al-Musnad, que é uma compilação de ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como foi Al-Bukhari, assim como foi Muslim, só que ele tem uma importância menor do que Bukhari e Muslim na teologia islâmica, mas ainda assim é cheio de ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam considerados corretos e fidedignos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê conhecimento, visão e nos ilumine a seguir este único caminho que Ele delineou para a humanidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê força, nos dê paciência, nos dê conhecimento para que nós saibamos discernir qual é o caminho correto dos desvios. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça ouvir a verdade e segui-la, né? E reconhecer a mentira e a falsidade e nos desviarmos dela. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa aula. Muito obrigado por me receber aí na casa de vocês. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos. Que Allah subhanahu wa ta'ala os recompense pelo conhecimento adquirido. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.